Eu vou te explicar de uma maneira muito simples, muito fácil mesmo, o que você precisa fazer para estudar, entender e gravar a teoria das NBCTGs para ir para o exame do CFC sem preocupação nenhuma. Eu sou o professor Mário Jorge, criador da turma VIP para o exame do CFC e tenho ajudado aí muita gente, muitos alunos com esses passos, com essas dicas de estudo. As dicas que eu vou dar, você vai usar na hora de estudar a teoria e pode acreditar, isso tem funcionado com centenas de alunos e vai funcionar para você também. Eu tenho muitos alunos que estudam e chega na hora do exame, eles acabam confundindo as coisas, acabam esquecendo o que estudou, enfim. Ou seja, essa parte teórica realmente ela não é fácil. São muitos textos técnicos, né? As NBCTGs são textos muito técnicos e, sinceramente, chatos de estudar. E se você não trabalha com isso no seu dia a dia, você vai ter mais dificuldade ainda. Agora, isso não quer dizer que você não é capaz de estudar, entender e gravar uma NBCTG. É claro que você não vai gravar ela na íntegra. Você não vai ter uma memória que vai deixar você gravar 40 e poucas NBCTGs na tua mente. Mas é possível que você tenha na sua mente, que você consiga gravar os assuntos de cada NBCTG. Ou seja, qual é a essência da NBCTG? Aquilo que realmente vão cobrar de você no exame. Então, para você conseguir fazer isso, você precisa de uma técnica. E a gente foi desenvolvendo essa técnica aí junto com os alunos durante aí esses 9 anos que nós estamos ajudando os alunos através do nosso curso. E a gente vai conversando com os alunos e tentando entender aquilo que dá mais certo e tal. É claro que as dicas que eu vou dar aqui tem tudo para dar certo com você, mas você precisa praticar isso, você precisa seguir à risca aquilo que eu vou recomendar para você. Então vamos começar aí com os 3 principais passos para você estudar bem uma NBCTG e conseguir entender e gravar na sua mente aquilo que está dentro da NBCTG. Como eu disse, você não vai decorar a NBCTG. Aliás, essa é uma dica valiosíssima, né? Porque ninguém decora a NBCTG. Nós entendemos a NBCTG. E é assim que se deve estudar uma teoria. É assim que se deve estudar as NBCTGs. Então vamos lá. Primeiro, eu devo planejar o meu estudo. Ou seja, eu preciso saber qual NBCTG eu vou estudar, porque na verdade nós temos aí 40 e poucas NBCTGs, mas nem todas elas são cobradas no exame. Eu vou dizer aí que mais ou menos desde 2011 aí, né, nesses 9 anos, eu acho que foram cobradas aí em questões teóricas, talvez umas 10, talvez até umas 17, mais ou menos, umas 17 NBCTGs. Então você precisa definir qual vai ser o ritmo do teu estudo. Planejar então primeiro, definir quais são as NBCTGs que você vai estudar, qual é a ordem de prioridade dessas NBCTGs, quantos dias, quantas horas você vai dedicar para esse estudo de NBCTG. Então eu vou dar aqui dicas também de como ler e entender a NBCTG. E nesse momento eu vou dizer para você como faz. Baseado nisso, você vai voltar lá no planejamento e vai marcar quantas horas você acha que precisa para ler e entender as NBCTGs. E você vai colocar no seu planejamento. E vai colocar também qual é o seu local de estudo. É extremamente importante. Ninguém vai conseguir estudar a teoria com eficácia se estudar em qualquer lugar. Você precisa de um lugar onde você consiga se concentrar, onde você consiga prestar atenção só nisso. Não pode ter nada que te distraia, não pode ter nada que tire a sua atenção. Então, nada de aparelho
eletrônico, televisão, videogame, sei lá alguém do teu lado conversando, não vai dar certo. Se isso acontecer, não estuda NBCTG. Você pode fazer resolução de questão matemática, tal, beleza, mas teoria não dá para estudar assim. Por que tudo isso? Para que essa frescurada toda? Porque isso vai fazer com que você se comprometa com essa técnica de estudo. Senão, você não vai se comprometer, você não vai usar essa técnica e depois vai se lamentar porque não conseguiu entender as NBCTGs. Inclusive, se você não sabe quais as NBCTGs que mais caíram até agora, nos comentários você pergunta para mim que eu relaciono para você, tá? Tem gente que já sabe, então quem não sabe e quiser a relação das NBCTGs que mais caíram até agora, é só colocar nos comentários aí que eu mando. Lembrando sempre que nós estamos falando só da parte teórica, só das NBCTGs. Ainda tem todos os outros assuntos e práticas para você fazer. Então, essa é uma parte do seu grande planejamento de estudo para passar no exame. Ok? Então, primeira grande dica, primeira grande regra é o planejamento. Vamos para a segunda agora. A segunda grande regra é ler para entender. Aqui está exatamente o estudo da NBCTG. E para ler para entender, você vai precisar, primeiro, claro, separar o material e aí cuida para que a NBCTG seja a última versão, né, a última revisão da NBCTG. Onde é que você vai colocar, onde é que você vai achar isso? Você vai achar lá no site do CFC mesmo, cfc.org.br, ou no site do CPC, cpc.org.br. E o segundo ponto para você ler e entender é usar um método de leitura que te ajude a compreensão. Então aqui é um dado muito importante, uma coisa muito importante. Você pode ter um planejamento bacana lá, com dias e horas que você vai estudar NBCTG, local, tudo certo. Você pode ter um material atualizado, mas se você não tiver uma técnica, como você vai estudar essa NBCTG, você não vai conseguir. Uma leitura simples apenas não vai resolver o teu caso. Se você ler 2, 3 vezes, simplesmente ler, não vai resolver o teu caso. Você precisa saber como ler essa NBCTG, lembra? Uma NBCTG é um texto técnico e chato pra caramba para ler. Então você precisa de umas dicas. Como fazer para ler e entender uma NBCTG? Então, voltando aqui um pouquinho, primeiro, planejamento. Segundo, ler para entender. E terceiro, é praticar. E praticar é o quê? É ler com a técnica que eu vou te explicar em seguida agora, ler e depois pegar as questões e fazer. Então, anota aí agora, pega um papelzinho, anota aí os 3 passos para você fazer uma leitura onde você vai ler e entender de uma vez por todas o que está dentro dessa NBCTG. São 3 passos apenas, mas você precisa fazer exatamente como eu vou dizer para você e depois a gente vai conversar. Você vai dizer para mim se funcionou ou não. Então vamos lá, anota aí os três passos. Então vamos lá. Primeiro passo, você vai precisar ler a NBCTG inteira. Ler na íntegra 3 vezes. A primeira vez você vai ler atentamente, mas não vai ficar gastando tempo para entender. Apenas leia com atenção e vá marcando, sublinhando aquilo que você achar mais importante, certo? Vai prestando atenção, focando, né? Tentando entender bem do que se trata, né? Mas vai passando, não fica parando. Sublinha, vai marcando, pega um Lumicolor, se você imprimiu a NBCTG, ou você faz no computador e vai marcando lá, né? Vai fazendo uma marcação com uma cor, aquilo que te chamou mais atenção, aquilo que você acha que é mais importante dentro da NBCTG. E vai fazendo. Cuida para não marcar a NBCTG toda, né? Porque aí fica difícil. Você vai marcar aquilo que você acha que é mais importante nessa NBCTG. Ok,
Então, essa foi a primeira leitura. Ainda dentro do primeiro passo são ler 3 vezes. Vamos para a segunda leitura. O que você tem que fazer na segunda leitura? Então, nessa segunda leitura, você vai ler mais uma vez, atentamente, mas somente agora, os tópicos que você achou que são mais importantes. E também as exceções que tem na NBCTG. Então, repetindo, você vai agora na segunda leitura ler somente aquilo que você marcou como mais importante. Passou a canetinha lá, achou isso mais importante, vai ler isso. Mesmo, pode ser um tópico inteiro, pode ser uma frase, pode ser algumas linhas, não importa. Aquilo que te chamou a atenção, que você acha que é mais importante dentro da NBCTG, você marcou na primeira leitura. Na segunda leitura, você vai refazer a leitura, lendo apenas esses tópicos que você marcou. E vai ler também, se você não marcou, as exceções. Praticamente todas as NBCTGs tratam de algumas exceções. Leia todas essas exceções. Legal? Essa foi a segunda leitura do primeiro passo dessa nossa técnica. Nessa terceira leitura, você tenta entender, agora sim você vai para o entendimento. Você já leu 2 vezes, vai para o entendimento desses tópicos que você marcou. Veja agora uma aplicabilidade para esses tópicos. Procura imaginar um exemplo de aplicabilidade. Procura imaginar aonde você conseguiria usar, um exemplo que você conseguiria usar aquilo que você leu dentro da NBCTG. Não todos os tópicos, mas a essência. Olha só, você leu uma vez, marcou os tópicos. Depois você leu só os tópicos mais importantes. Então agora, a priori, você já tem na sua mente formado uma ideia do que trata a NBCTG. Do que está falando essa NBCTG? Então aí você tenta fazer uma aplicabilidade. Lembra de um exemplo, de uma situação contábil que se encaixa nisso que você acabou de ler. Nessa ideia de NBCTG que você já tem na sua cabeça. Beleza? Tenta fazer isso. É um esforço para quem não está acostumado, mas você tem que se esforçar, tem que tentar. Isso vai fazer com que no exame você nunca mais vai esquecer dessas NBCTGs que você vai estudar e sempre vai ter um exemplo na tua cabeça. Esse foi o primeiro passo, 3 leituras e eu te expliquei como fazer as leituras. Vamos agora para o segundo passo. O segundo passo é escreva uma folha de resumo, ou seja, qual é ou quais são os pontos mais importantes dessa NBCTG. No máximo 2 ou 3 pontos. E dá um exemplo de aplicabilidade. Pega esse texto e envia para um professor de sua confiança para ele avaliar. Isso é extremamente importante. Então, até aqui, esse segundo passo é, você vai pegar uma folha, não faça mais do que uma folha, pega uma folha, escreva um resumo sobre o que é essa NBCTG, do que ela fala. Não vai colocar lá o nome da NBCTG, essa NBCTG fala sobre estoques. Não, ela fala sobre a contabilização dos estoques, que deve ser sem os impostos, que deve incluir todos os custos de aquisição, e custo de aquisição é isso, é aquilo, e eu não devo incluir isso, não devo incluir aquilo. Isso seria um resumo da NBCTG Estoques, por exemplo. E aí, embaixo, no final do seu resuminho, você vai colocar a aplicabilidade. Ah, eu comprei um estoque, uma mercadoria no valor de tanto, tinha impostos de tanto, tinha custo de frete, de seguro, aí pela NBCTG eu tenho que somar tudo isso, tenho que tirar aquilo. Você vai dar uma situação para isso que você leu na NBCTG. E para coroar isso, quer dizer, para você ter certeza de que o que você fez está legal, você precisa mandar isso para um professor. É claro que você deve ter seu professor de confiança, né? Alguns tenho certeza que vai mandar para mim, que eu avalio para você sem problema algum, tá? Não, a ideia não é ficar criticando e sim ajudando, ok? Então, nós já falamos do primeiro passo, já falamos do segundo passo. O primeiro é ler e entender. O segundo passo é escrever o resumo numa folha e escrever também a aplicabilidade. E o terceiro passo é a prática. Você precisa praticar isso
que você acabou de fazer. Agora deixa eu falar uma coisa muito séria para você nesses 3 passos. Você precisa fazer eles todos na sequência. Não adianta você fazer 3 leituras hoje, amanhã eu faço o resumo. Ou então faz as 3 leituras, faz o resumo, amanhã eu faço a prática. Não. Se você fizer isso, você vai perder todo o tempo que você gastou no início. Então você vai do começo ao fim. Nem que você consiga estudar apenas uma NBCTG por dia. Não tem problema, é isso aí mesmo. Então você vai fazer a sua leitura, vai fazer o seu resumo e na sequência você vai buscar nas provas anteriores quais são as questões que envolvem essa NBCTG que você acabou de ver. Essas questões, pega todas elas e resolva todas elas, não deixa nenhuma para trás. É claro que eu estou falando aquelas questões teóricas sobre a NBCTG que você acabou de estudar. Então, se você fizer tudo isso na sequência, é óbvio que você vai sair desse estudo com certeza de que você entendeu claramente o que está dentro da NBCTG. Agora é o seguinte, outra coisa muito importante, você vai fazer isso, essa parte da prática principalmente, você deve fazer, claro, na sequência do estudo que você fez, mas revisa isso depois que o professor mandar para você a revisão que ele fez do teu resumo. Por que isso? Porque pode ser que você esteja achando que você entendeu realmente a NBCTG, fez um resumo que você entende que é aquilo lá mesmo, mas faltou alguma coisinha. O professor vai corrigir, vai dizer, olha, aqui nesse ponto não é bem isso que a NBCTG quis dizer. Ou então, olha, faltou isso aqui, que isso aqui é muito importante na NBCTG. Então é importante que você, depois desse processo, tenha de volta essa devolutiva do professor para você avaliar se tem alguma coisa que precisa ser corrigida ou não. Tá certo? Então, te passei aí os 3 principais passos para você estudar perfeitamente uma NBCTG. Bom, agora para terminar, eu vou te pedir uma coisa. Conta para mim nos comentários como foi essa experiência. Então você vai fazer essa experiência do jeito que eu te pedi, do jeito que eu mostrei aqui para você, vai fazer isso e depois vai me contar aqui nos comentários. Escreve para mim o que você achou. Ah, é muito complicado, é muito difícil, me perdi nos passos, ou então, não, foi legal, isso me ajudou, pô, eu estou fazendo as questões agora com uma tranquilidade, uma segurança, tá show de bola. Eu gostaria de ouvir, até para ver, né, os depoimentos de mais gente, para de repente a gente ir acertando também esse método aí. Ah, mais uma coisinha importante também. Dá uma curtida nesse vídeo, porque eu não sei se você sabe, mas toda vez que mais gente curte o vídeo, o YouTube entrega para muito mais pessoas. E aí a gente vai estar ajudando um monte de gente. Inclusive, se inscreve no canal, porque nós vamos fazer sempre vídeos assim, eu estou fazendo cada vez mais, e você vai ser notificado. Você se inscreve no canal e clica ali no sininho para você ser notificado toda vez que eu colocar um vídeo novo. E me siga lá no Instagram, nas mídias sociais, para você saber de outros vídeos e outros materiais que a gente está postando também. Tá legal? Essa foi uma maneira da gente contribuir com você para que você passe na próxima prova do CFC. E vai passar. Forte abraço!